Boa tarde a todos, prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje não vou fazer live, hoje vai ser uma mensagem gravada, mas eu quero dar o meu boa tarde a todos, dizer que tenho pensado muito em vocês que estão em casa, em todos nós que estamos em casa, e evidentemente pensando na dificuldade de todo mundo, né? Inclusive colocando isso diante de Deus. Aqui em casa, graças a Deus, a gente se dá super bem e é gostoso estar junto como família. A nossa rotina não mudou muito porque a gente já trabalha em casa. Então, né, mas eu fico pensando nas outras pessoas. Fico pensando em quem está sozinho em casa, que não tem alguém para dividir um filme, para um bate-papo. Deve ser muito ruim ficar sozinho. Eu fico pensando naquelas famílias que não se dão bem, que tudo é motivo para briga, para xingo, para desprezo, enfim. Nas famílias que estão passando necessidade. Então são muitas as circunstâncias que fazem com que o nosso desejo seja de que essa luta pela qual nós estamos passando agora, que ela acabe o quanto antes. Essa é a nossa esperança. Eu tenho certeza que a gente ainda vai celebrar em breve, né, o fim desse momento tão chato, tão difícil, tão triste que a gente está vivendo. Embora a gente tenha muitos motivos para dar graças a Deus. Tem que dar graças a Deus os que estão com saúde, tem que dar graças a Deus os que não estão precisando de um hospital nesse momento, tem que dar graças a Deus os que não perderam o seu emprego, os que têm o que comer, os que têm como pagar suas contas, né? Há muitos motivos pelos quais a gente deve agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela manifestação concreta do amor dele pelas nossas vidas. Então eu espero que vocês estejam bem, né? E caso não estejam, não deixe de falar no nosso grupo do Zap. Nós estamos lá, graças a Deus, sempre conversando e pedindo orações e compartilhando mensagens. Que bom que a gente está junto ali, é onde a gente pode estar junto agora, né? E eu preocupado sempre também em trazer uma mensagem que inspire o teu coração, trazer uma mensagem que renove as suas forças, trazer uma mensagem que te traga conforto, que te traga alegria, que te traga esperança. E é por isso que a gente tem esse momento, por isso que toda semana eu gravo uma mensagem ou a gente faz uma live, porque é o papel do pastor cuidar das suas ovelhas, né? No alimento, na orientação. Então é a nossa forma, é a nossa maneira de servir vocês, o pessoal do louvor, as pessoas que oram, né? Que bom que a gente tem no grupo lá uma quantidade tão grande de intercessores, de gente orando pelas necessidades uns dos outros. Então eu quero que todos vocês recebam o meu abraço, minha saudade. Não vejo a hora da gente poder estar reunido aqui de novo. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o amor de Deus. Mensagem até, eu já tive a oportunidade muitas vezes de falar sobre esse tema. Aliás, eu gosto muito de falar desse tema. Mas eu diria que o amor de Deus é tão grandioso, é tão profundo, é tão largo, é tão abrangente, é tão aconchegante, acolhedor, que a gente não esgota esse assunto. É muito difícil a gente falar tudo do amor de Deus. E hoje eu queria falar algo que eu acredito que vai ser muito importante para muitas pessoas. Acho que muita gente deve pensar e deve se sentir indigno do amor de Deus. Eu vejo que quando eu falo do amor de Deus, algumas pessoas, né, às vezes têm aquele olhar, e alguns já tiveram a oportunidade até de falar isso para mim. Fala assim, mas quem sou eu para receber esse amor tão grande de Deus? O que eu fiz para merecer, né? Eu não sou digno desse amor. Então eu queria dizer o seguinte: ninguém é digno desse amor. Nem o pastor, nem ninguém, né?
Nós somos... O amor de Deus é uma gratitude, é uma graça, é uma bondade, né? Não é um amor condicional, um amor que depende de que eu seja, diga ou faça alguma coisa. Não, né? O amor de Deus, aliás, tem uma frase que eu gosto muito para falar do amor de Deus, que um pastor que costumava falar, e ele sempre dizia assim: não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já ama. E não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Se você trouxer isso para a família, né, pensa, o que um filho pode fazer para que a mãe o ame mais do que ela já ama? O que o filho pode fazer para que o pai o ame mais do que já ama? E a pergunta ao contrário, o que um filho pode fazer para que uma mãe o ame menos? Então entenda que o amor é um amor, não vai mudar de intensidade, de quantidade, né? O que a gente precisa entender é que no amor, embora o amor não diminua, há o sofrimento. Então a gente pensa, não há nada que um filho pode fazer para que uma mãe o ame menos. Ela vai amá-lo sempre, 100%, ofertando a ele 100% do seu amor. Mas digamos que o filho faça algo muito ruim. Então, a mãe não deixa de amar o filho. Ela sofre pelo filho no caminho ruim, justamente porque ela ama. E eu tenho esse entendimento do amor de Deus. Eu entendo que Deus sofre, que Deus espera, que Deus anseia pelo retorno do filho perdido. Deus está esperando pelo retorno do filho pródigo, né? Como a própria parábola diz, do filho que pediu a sua parte da herança e foi embora. Então Deus, Ele não deixa de nos amar quando nós o decepcionamos. De maneira nenhuma. Ele continua nos amando. O que acontece é que Deus sofre com o nosso sofrimento. A gente tem uma perspectiva, quando a gente ouve a palavra pecado, a gente tem uma perspectiva tão pobre de pecado, né? A gente entende o pecado simplesmente como coisas que a gente não deve fazer porque Deus não gosta, porque Deus proíbe. E o pecado não é nada disso, né? Basta a gente pensar que não há pecado que a gente cometa que atinja a Deus. Já pensou nisso? O que eu posso fazer de pecado que atinja a Deus? Nada, Deus é inatingível. O que o meu pecado faz é destruir a minha vida. Então, geralmente, se eu estou numa situação de pecado, e vamos entender o que é pecado. Pecado é quando eu erro o alvo, é quando eu não acerto nas minhas escolhas, é quando as minhas escolhas me fazem mal, me distanciam do que é bom, me distanciam do que é justo, me distanciam do que é verdadeiro. Você consegue imaginar alguma coisa que, distanciando você da verdade, da justiça, da bondade, seja algo bom? É evidente que não. Então, o que é pecado? Né? A gente até aprende lá nos 10 mandamentos, né? As coisas que a gente tem que obedecer, porque é pecado se eu não fizer. Como, por exemplo, não mentir, não roubar, não matar. Duvido que alguém ache que isso é bom. Quando a gente pensa na mentira, a mentira serve para quê? Mentira serve para
esconder coisas boas. Não, mentira a gente conta quando está fazendo uma coisa errada. Mentira a gente conta quando precisa encobrir alguma coisa errada. A mentira a gente conta quando a gente quer enganar alguém, quando a gente quer trair alguém, quando a gente quer ser desonesto com alguém. Então, não sei, você consegue perceber isso? Que o pecado é o que nos faz mal. E a pergunta é, por que Deus se incomoda com o pecado? Ora, se Deus me ama, como que você quer que Ele se sinta se eu estou fazendo escolhas que destroem a minha vida? Que eu estou fazendo escolhas que fazem mal para mim? Que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo escolhas que fazem mal para o meu próximo? Percebe? Entende isso? Faz mal para mim. Deus me ama. Deus não acha que isso é bom. Deus sofre com o meu sofrimento, porque Ele me ama. Deus ama o próximo. Aliás, Ele pede que eu também ame o próximo. Então, o pecado é aquilo que afeta a minha vida e afeta a vida do próximo. Meu pecado não atinge a Deus. Então, partindo desse pensamento, que, aliás, você deve refletir sobre isso e aprofundar essa questão, entender que pecado é tudo aquilo que faz mal para você, que faz mal para o próximo. Isso é pecado. Toda prática da injustiça, toda prática da mentira, toda prática que se distancia da bondade, da verdade, da justiça, da paz, é pecado. Porque faz mal para mim, faz mal para o outro. Agora, a questão é a seguinte, como é que Deus trata a gente? Como é que Deus lida com a gente quando nós o decepcionamos? E como eu disse, há pessoas que se sentem indignas do amor de Deus, há pessoas que por conta da vida, de coisas que elas fizeram na vida, elas acreditam que elas não merecem o amor de Deus. Mas eu quero mostrar hoje para você que isso não é verdade, O amor de Deus está à disposição de todos nós, a qualquer momento. E tudo o que nós precisamos fazer é nos alinharmos com esse amor. É abandonar as práticas, de injustiça, de maldade, abandonar toda a prática que nos coloque longe da justiça, da verdade, da bondade e da paz. Tem um episódio na Bíblia que nos ajuda a pensar sobre isso, que é a história de Pedro. Pedro foi discípulo de Jesus, isso está lá em João 25, quem quiser ler essa história da negação de Pedro, lá em João 25 conta a história de Pedro, que andou com Jesus, foi escolhido para ser discípulo, andou com Jesus, ouviu Jesus pregando, viu os milagres de Jesus. E quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus chama Pedro e diz assim para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, logicamente, reage. Imagina, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. E o fato é, a gente conhece a história, que ali, enquanto Jesus está passando aqueles trâmites ali, da sua prisão até a sua condenação e crucificação, Pedro nega Jesus 3 vezes. E o texto bíblico vai dizer que Pedro, caindo em si, na hora que o galo canta, caindo em si, vendo que ele havia negado, ele cai num arrependimento muito grande, num choro profundo. Ou seja, eu decepcionei o meu mestre. Eu decepcionei o meu Senhor. Então eu quero analisar com você o seguinte: o que é que Jesus faz? Como é que Jesus trata Pedro, a partir dessa decepção? E é importante a gente pensar. Antes, eu queria dizer para você o seguinte: por que Pedro caiu? Por que Pedro negou a Cristo? E quando a gente lê os evangelhos,
e a gente estuda a história de Pedro, a gente vai ver que Pedro é um sujeito muito intempestivo. Pedro é um sujeito muito emocional, como muitos de nós, talvez como a maioria de nós. Pedro era alguém que se deixava facilmente se conduzir, se orientar pela emotividade, pela emoção. Pedro era um homem, né, emocional, levado pela emoção. Então ele dizia coisas que não devia dizer, agia de forma que não deveria agir, e depois acabava se arrependendo, né? Então, se a gente for pensar quais são as características que levaram Pedro até esse momento em que ele decepciona o Senhor Jesus, o negando, é interessante a gente olhar para algumas coisas. A primeira delas está lá em Mateus 26, 35, que vai mostrar para a gente o seguinte: Pedro tinha uma exagerada confiança em si mesmo. Pedro era aquele sujeito que dentro dele, ele dizia assim: eu não vou falhar, eu nunca vou errar, eu sou bom o suficiente, eu estou preparado o suficiente, eu sou um cara certinho, eu não vou errar. Extremamente autoconfiante. Então veja, você ter confiança em si mesmo é bom, mas confiança exagerada, além da conta, é ruim, né? Não é saudável. Então olha lá o que está escrito em Mateus 26, 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Né? Olha lá, ele olhando para ele, naquele momento, né, quando Jesus o alerta de que ele vai negar, e ele está todo autoconfiante. Não, imagina, os outros podem negar, eu não. Então aqui tem uma lição importante para a gente. Cuidado, né? Cuidado. Não seja exagerado na sua conversa. Nunca diga: nisso eu não vou cair, isso eu não vou fazer. É preferível que você diga, né, como a gente diz lá na oração do Pai Nosso, né, pedindo que Deus nos livre do mal. Então é preferível que você seja cauteloso, que você nunca ache que você é super preparado. Não, fuja de tudo que é ruim. Mantenha distância das coisas das quais você sabe, com as quais você sabe que você não lida bem. Então, excesso de confiança não ajuda ninguém. E esse foi um dos erros que Pedro cometeu. A gente geralmente cai nas coisas que a gente acha que nunca vai cair. Justamente porque a gente não está cuidando daquela área, porque a gente não está dando atenção, porque a gente não está sendo honesto consigo mesmo no tocante àquilo. Então, cuidado, né? A segunda questão que fez com que Pedro, no fim, decepcionasse o Senhor Jesus, é que Pedro, ele se achava melhor do que todo mundo. Ele se achava melhor que os outros. Olhem o que está escrito lá em Marcos 14, 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem do Senhor, eu não. Né? Olha, os outros vão decepcionar o Senhor, eu não. Então, mais uma vez, Pedro cheio aí de autoconfiança e agora com um acréscimo. Ele se achava melhor que os outros. Eu tenho uma preocupação muito grande, né, com pessoas que se apresentam como super santas, gente que acha que é mais santo que o próprio Jesus, pessoas que têm essa empáfia, né, da santidade. Eu sempre desconfio, sempre fico pé atrás, sabe? Porque eu conheço o ser humano.
Eu sei como o ser humano é, eu sou um, né? Sei das minhas fraquezas, sei que eu não sou perfeito. Então, eu vejo muito isso também no nosso meio, né? No meio cristão, evangélico, como que muitas vezes o crente, ele é presunçoso, ele se acha melhor do que os outros. E ele não tem razão para se achar melhor do que ninguém, porque a Bíblia vai dizer, né, que toda justiça pessoal que eu considere ter, que eu possa ter, diante de Deus, ela não é nada mais do que um trapo de imundícia. Ou seja, não é nada. Ela é um trapo sujo, jogado no lixo. Essa é a minha justiça. Então, diante de Deus, a gente aprende assim, que Deus é Deus, Ele é perfeito. Eu não. E eu não sou melhor do que ninguém. O que me diferencia do não crente, o que me diferencia da pessoa que não segue a Deus, é a graça que eu recebi, é o perdão que eu recebi por eu ser quem eu sou. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Então, cuidado, não se ache melhor do que ninguém. Não acredite nessa mentira de que você é melhor que os outros. Você é diferente. Uma frase que eu gosto muito, né? Que eu gosto muito de dizer que é muito fácil você condenar as pessoas que erram, porque os pecados delas são diferentes dos pecados seus. Então, cuidado. O servo de Deus, ele é caracterizado pela humildade. Ele não quer se engrandecer. Ele não quer achar que ele é maior do que ninguém. Por exemplo, eu tenho uma birra muito grande com pastores e líderes religiosos que se auto-intitulam bispos, apóstolos, né? Que se autodefinem como mensageiros de Deus, como líderes, né, levantados por Deus. Sabe por quê? Na minha opinião, a característica do verdadeiro servo de Deus é a humildade. É uma pessoa que não tem prazer no engrandecimento próprio. O prazer dela é o engrandecimento do seu Senhor. Meu Senhor é grande, eu sou pequeno. Então, eu tenho pé atrás, tenho muita desconfiança desse tipo de comportamento, né? O sujeito quer ser bispo, ele quer ser apóstolo, ele quer ser, né? Ele tem que ter título, ele tem que, né? Eu vi um outdoor de uma igreja uns anos atrás, aqui em Campinas, que no outdoor você tinha uma foto enorme da cara do pastor e uma coisa mais ou menos assim, né? Vem aqui porque o missionário fulano de tal vai mudar a sua vida. Não acredito nisso. Então, observem que geralmente os servos de Deus que você vai conhecer na sua vida são pessoas humildes, são pessoas que não têm apreço pela grandeza, que não têm apreço pelos holofotes, pelo palco. São pessoas que não têm apreço por exibir a sua santidade, a sua perfeição, né? Quando você conhecer pessoas religiosas que começam a bater muito no peito e dizer, olha como eu sou santo, como eu sou bom, olha como eu faço, como eu aconteço, abre o olho. Abre o olho. Geralmente o que vem depois não é coisa boa. Já estou na fé há muitos anos para poder dizer isso com muita tranquilidade. Então, uma outra coisa que chama atenção em Pedro, que na minha opinião ajudou com que Pedro decepcionasse o seu Senhor, é o fato de que Pedro não entendia muito bem a importância
da vida espiritual, né? Do investir na espiritualidade. Tanto que no momento que Jesus mais precisava de amigos para estar orando com ele, que era próximo da sua crucificação, isso está lá em Mateus 26, 40, 41, Jesus pede que os discípulos fiquem, dentre eles Pedro, para vigiar com ele, para orar com ele. Tem um tempo ali, né? Porque Jesus estava muito angustiado. E o texto diz assim: e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, orar comigo? Aí Jesus faz até uma recomendação, diz: olha, vigie e ore, para que você não entre em tentação, pois o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Pedro não parecia ser uma pessoa muito aplicada, né, com esse exercício da vida espiritual. E aqui tem uma lição muito importante, né? Jesus está dizendo: olha, é importante orar. Eu até falei recentemente sobre oração, onde eu falei que a oração é muito mais uma atitude do que só o que a gente fala. Eu disse que oração é relacionamento. Oração é conversa com um amigo que é Deus. E com um amigo a gente não faz cerimônia, você não tem que escolher palavras bonitas. Para um amigo você chega e fala o que está sentindo, como está sentindo. Você conta suas dúvidas, você faz perguntas. Isso é oração. Oração é conversar com Deus. Então, na medida que eu converso e me relaciono, eu me fortaleço. Como me fortalecer na minha relação com Deus se eu não invisto nessa relação? Então, quando Jesus fala: olha, orem, porque isso fortalece vocês, ele está querendo dizer que na relação com Deus, a minha vida se fortalece. No eu abrir o meu coração, no eu falar com Deus, né? E aqui a gente vê que Pedro, né? A gente vê que Pedro parece que ainda não tinha atinado com a importância da vida espiritual. Então aqui vai um conselho para vocês, né? Não deixem de investir na leitura da Bíblia. Se você achar a Bíblia complicada demais, não deixe de comprar um livro que explica o que você está lendo. Não deixe de procurar na internet um estudo bíblico, né? Um vídeo que te oriente bem. Porque a gente tem muitos recursos hoje. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, era a Bíblia do lado, um livro do outro. Hoje não, a gente tem internet, tem milhares de vídeos de pastores, né, ensinando sobre a interpretação de textos. Então, mas não deixe de conhecer a palavra, né? Não deixe de orar, não deixe de praticar o amor. Isso é um exercício espiritual. A prática do amor é um exercício espiritual, porque Deus é amor, né? Aonde o amor está, Deus está. E por fim, né, o outro ponto que, na minha opinião, enfraqueceu muito a Pedro era justamente esse desequilíbrio que Pedro tinha no tocante ao emocional. Pedro não era um cara que refletia muito, que ponderava muito, ele era muito levado pela emoção, né? A emoção batia, ele já saía agindo, decidindo, falando, e isso trouxe muito problema para ele, né? Até lá em João 18:10, a gente tem um episódio onde ele corta a orelha, né, do soldado que veio prender Jesus. Então, lá está escrito assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então, você vê que até depois Jesus vai lá, pega a orelha do servo do sacerdote e põe de volta e dá uma reprimenda em Pedro. Então, veja, Pedro era muito intempestivo. Então, nós precisamos na nossa vida aprender a equilibrar razão e emoção. Se você sabe que você é uma pessoa muito parecida com Pedro, muito emocional,
Aprenda a contar até 10, aprenda a esperar um pouco para tomar uma decisão, para falar alguma coisa. Porque pessoas assim, você já deve ter notado, se você é assim, já deve ter notado isso, que você arruma muita dor de cabeça, muita confusão, muito problema, porque fala coisas no momento da emoção e depois se arrepende. Aí tem que ficar consertando as coisas, né? Que Carlos falou, as amizades que estragou, enfim. Então, se você é uma pessoa muito levada pela emoção, tem esse desequilíbrio entre a razão e a emoção, aprenda com Pedro. Então, o que tem que fazer? Desacelera um pouco, pensa um pouco, procure olhar para outras alternativas, comece a educar, porque isso é passível de educação, né? Então, você aprender, você se conhecer melhor, você aprende a lidar melhor com você mesmo. Então, se você sabe que você é muito intempestivo, muito emocional, dá sempre um tempo. Espera a emoção passar um pouquinho, para depois você lidar melhor com aquilo, né? Senão vai ficar vivendo aí de ficar pedindo desculpa e de ficar desfazendo os erros que cometeu. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, em Pedro a gente tem um pouco a figura de todos nós, né? Então, a gente às vezes tem esse desequilíbrio entre a emoção e a razão, que não é só ruim quando a emoção está exacerbada. Às vezes, quando a razão é muito exacerbada, muito exagerada, a pessoa também fica na inatividade, né? Um faz sem pensar e o outro não faz porque pensa demais. Então, Pedro é um símbolo do ser humano que erra, às vezes, pelo desequilíbrio emocional, quer seja para um lado ou para o outro, da pessoa né, do ser humano que se acha melhor que os outros, da pessoa que acha que nunca vai errar. E a grande verdade é que Pedro decepciona Jesus, mas eu e você também, nós já o decepcionamos. E eu quero terminar essa mensagem, ir para a parte final dessa mensagem, dizendo o seguinte, tá bom, como é que Jesus lidou com a negação de Pedro? Então vamos lembrar, Pedro nega Jesus, cai em si, aí Jesus é preso, crucificado, morre, ressuscita, e nesse ínterim, Pedro ficou tão arrasado de ter negado o Senhor Jesus que ele vai embora. Ele abandona tudo, né? Lá em João 20, no versículo 3, Pedro diz para os seus colegas assim, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha velha vida. Ou seja, esse negócio de ser apóstolo não é para mim. Eu sou uma decepção, eu sou um fracasso, né? Eu não sou digno do amor que Jesus dedicou a mim. E ele resolve abandonar tudo, ele volta a ser pescador, ele abandona a ideia de ser um discípulo de Cristo, um mensageiro de Cristo, e ele desiste de si mesmo por conta da decepção que ele percebeu que ele causou. Mas é muito importante a gente observar como que Jesus trata isso. E se você ler lá em Marcos 16, 7, esse é um texto muito bonito porque Jesus encontra com as mulheres, né, que foram visitar o túmulo dele, quando ele já havia ressuscitado, e ele diz assim, ide, dizei aos meus discípulos, olha que interessante, e a Pedro era discípulo. Jesus poderia ter dito assim, né, ide e dizei aos meus discípulos que se encontrem comigo na Galileia. Mas não. Ele disse, ó, ide e dizei aos meus discípulos e a Pedro. Olha lá, está escrito aí, né? Você pode conferir, Marcos 16, 7. Ide e dizei aos meus discípulos e a Pedro. Ele manda um recado especial a Pedro, porque ele sabia que Pedro estava arrasado, que Pedro sabia que tinha fracassado, decepcionado.
ao Senhor Jesus. E ele sabe que Pedro está tão moído, tão para baixo com a sua falha, que ele acha que ele não é mais digno de andar com Cristo, com os discípulos. Mas no primeiro momento que Jesus aparece, o que ele faz? Ele lembra de Pedro. Jesus estava vendo de longe o sofrimento de Pedro, a decepção de Pedro consigo mesmo. E eu quero dizer para você o seguinte, é uma coisa boa isso, quando a gente se decepciona com a gente mesmo. Eu penso que Pedro caiu em si, né? Ele diz, pois é, eu não sou melhor que todo mundo. Pedro caiu em si, né, com a questão do... não, eu também posso cair em erro, em pecado. Eu posso fracassar. Eu não sou melhor do que ninguém. Ele caiu em si. E o cair em si é bom no sentido de que nos leva ao arrependimento. Né? Eu me arrependo do que eu fiz. Me arrependo da decepção que eu causei. E a Bíblia, ela o tempo todo, ela ensina pra gente, né? Que o arrependimento é o caminho do perdão. E Pedro estava pronto para receber perdão. Tanto que quando Jesus encontra com Pedro, acontece um negócio interessante. Pedro havia negado a Cristo 3 vezes. E lá em João 21, de 15 a 17, João 21, 15 a 17, você vai ver que Jesus vai fazer o quê? Ele vai perguntar para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A impressão que a gente tem é que Jesus está apagando o erro de Pedro. Ele negou 3 vezes. E por 3 vezes ele teve que dizer para Jesus, mestre, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E no fim Jesus vira para ele e diz, tá bom, então vá e apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Então, se você me ama, né, você está perdoado e você está reintegrado, né? Eu quero que você não volte a pescar, eu quero que você volte a ser pescador de homens. Eu não quero que você desista do discipulado, eu quero que você seja discípulo. Né? E todos nós conhecemos a história, Pedro depois brilha, né? Brilha como um humilde servo do Senhor Jesus até o fim da sua vida. Então a grande lição que fica para a gente aqui é a seguinte, Deus não desiste de nós. Às vezes nós desistimos de nós mesmos, tá bom? Mas Deus não desiste de nós. E se houver espaço no seu coração, no meu coração, para o arrependimento, se nós reconhecermos que às vezes, dos momentos em que nós decepcionamos o Senhor na nossa caminhada com Ele, não se preocupe. Não é motivo para você desistir, não é motivo para você abandonar a fé, para você se julgar indigno do amor de Deus. Não. É motivo para você olhar para o Senhor Jesus e dizer, mestre, tu sabes que eu te amo. E para você poder ouvir dele, então vem e segue-me, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, retome o caminho do discipulado. Então, que você reflita sobre isso. Eu sei que todo aquele e que todos nós os que cremos nessa nossa jornada da fé, nessa nossa caminhada da fé, às vezes a gente pisa na bola, às vezes a gente decepciona a Deus, decepciona o Senhor Jesus com o nosso comportamento, com a maneira de tratar a família, né? Com tantos erros que a gente pode cometer, com tantas injustiças, maldades que a gente pode cometer, com tantas mentiras, desonestidades, tanta coisa que pode acontecer. Mas eu quero dizer o seguinte, se há espaço no seu coração para o arrependimento, há espaço para o perdão
e há espaço para a retomada da caminhada com Cristo. Deixa que Ele transforme a sua vida. Então, não desista. Jamais desista. Se em algum momento você sentir que você decepcionou a Deus, que você o decepcionou nessa jornada de fé, se recomponha. Converse com Ele. Diga para Deus o que Pedro disse para Jesus. Mestre, tu sabes que eu te amo, né? Eu não quero viver sem o Senhor. E você será prontamente restaurado, né? Então, arrependimento leva ao perdão e o perdão leva à restauração. Então, pense um pouco, né? Pense que pecado é tudo aquilo que faz mal para mim e para o próximo. Abandone isso e siga Cristo, né? Ele é o mestre do amor. Então, quando eu sigo a Cristo, eu aprendo a amar a mim mesmo, eu aprendo a amar a minha família, eu aprendo a amar as pessoas, eu aprendo a agir de forma pacífica, justa e bondosa. E é isso que eu tenho que fazer. Eu desejo que essa palavra abençoe a sua vida no dia de hoje, inspire o seu coração, inspire você a se levantar e a tomar a sua posição nessa caminhada com Cristo, a segui-lo com convicção, com confiança, não se deixar abater pelos tropeços, pelas falhas cometidas. Quem quer você prostrado, quem quer você na posição de fracassado, de desistente, é o diabo. Então não caia nessa armadilha não, né? Se há arrependimento, se há reconhecimento das falhas, há perdão, e onde há perdão, há restauração. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse nosso encontro, por esse momento em que nós estamos em comunhão em torno da Tua palavra, em torno das Tuas verdades, em torno da manifestação do Teu amor através da Tua mensagem, da Tua palavra ao nosso coração. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Eu quero pedir por todas as pessoas da nossa igreja que nos assistem nesse momento, aos que não estão tendo a oportunidade de assistir também nesse momento, que o Senhor dê a todos nós o Teu conforto, a Tua paz, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove o nosso ânimo, que o Senhor nos dê a provisão necessária para superarmos esse momento que nós estamos vivendo. Eu peço de maneira especial para os que estão sozinhos em casa, para todos aqueles que, ó Deus, nesse momento de confinamento, têm vivido dias de luta, de tristeza, de dificuldade, têm sofrido, ó Deus, com conflitos em casa, têm se preocupado com o sustento. Ó Pai, cuida de todos nós, derrama do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça e da Tua provisão sobre cada uma dessas pessoas, para que na manifestação do Teu amor, ó Deus, em forma de socorro, nós nos apeguemos ainda mais a Ti, cada vez mais a Ti, ó Pai. Peço também que o Senhor nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de crescimento espiritual, que essa próxima semana nos encha de boas notícias, de novas de alegria, que durante essa semana a gente possa experimentar o renovar das nossas forças, a alegria do Espírito Santo inundando o nosso coração, nos tomando pelas mãos e nos dando a força que nós precisamos, ó Deus, para passar mais uma semana. Cuida, ó Deus, do pão nosso de cada dia, de todas as famílias, ó Deus, que estão passando momentos de aperto financeiro, de dificuldade. Que o Senhor socorra cada um na medida da necessidade. Oro também pelos enfermos, ó Deus. Cuida dos enfermos, cuida de todos aqueles que estão no leito de hospital. Cuida dos nossos, ó Deus, que estão em casa, que porventura estejam também enfrentando momentos de enfermidade.
cura, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, e manifesta o teu poder, o teu amor, e que teu nome seja glorificado na proporção de como o Senhor age e atua, ó Pai, na vida daqueles que te seguem e que creem no teu santo nome. Ao longo dessa semana, nós pedimos que o Senhor também nos livre do mal, que o Senhor nos livre dos homens maus, que o Senhor nos ajude a andar em segurança ao entrar e ao sair das nossas casas, que possamos caminhar debaixo da tua poderosa mão, da tua proteção, que nos é tão bem-vinda, tão querida, e é por ela que nós oramos toda semana, sabendo que nós os que cremos, queremos caminhar debaixo da tua proteção, do teu cuidado, debaixo do teu amor. Fica com cada um, ó Deus, da nossa comunidade, com suas famílias representadas, e abençoa todos, em nome de Cristo Jesus. É o que nós pedimos, e pedimos, ó Deus, para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome santo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sejam sobre a vida de toda a tua igreja que se reúne debaixo do teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, um grande abraço, Deus abençoe a todos, vamos nos manter firme lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Trocando lá as nossas necessidades, pedindo oração, mandando um bom dia, boa tarde, um abraço, mantendo a nossa comunhão virtual lá diante do nosso grupo. Essa mensagem, se você quiser compartilhar com alguém, você sinta-se à vontade também, tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe.